Meus irmãos, final de semana retrasado, eu fui convidado por dois casais que nós temos discipulado, nós evangelizamos, estamos discipulando, né? E hoje eles participam lá da igreja em Coronel Vivida, sendo preparados para ser membros. E um desses casais é filho de um pastor menonita, lá de uma pequena comunidade de Palmeirinha, lá perto de Curitiba, chamado Vitermassum. Todo mundo falava dos queijos, dos passeios, e quando ele me convidou para ir passear para lá, eu falei, vamos. A minha esposa ficou assim, será que vamos? Vai estar frio, né? Como na casa dos outros. E nós fomos passar um final de semana, com uma sexta que foi feriado, sábado, domingo retornamos para o culto em Coronel Vivida. E lá é interior, lá é sítio, lá é fazenda. E na nossa programação, nós estávamos lá marcados para muito frio. Então, o nosso planejamento era, numa casa grande do sítio, queimar bastante lenha na lareira, ficar lá conversando naquele frio. Então, eu levei um monte de blusas, touca, para passar o frio. Chegamos lá, 30 graus. Então, roupa já não tinha para isso. E nós fomos procurar naquela comunidade alguma loja, que quase não existia. Eu achei um calção muito ruim, a R$ 80. Mas é o que tinha para comprar, e vamos lá, porque daí a programação mudou. A programação era a gente ir fazer algumas aventuras no meio do mato, subir barranco, conhecer natureza, conhecer túnel de trem, conhecer cachoeira. E eu fiquei já assustado com isso. Como os irmãos sabem, eu não estou, a minha forma não está tão boa assim, né? E nós fomos, eu e minha esposa, mais um pessoal, nós fomos fazer algumas caminhadas. A minha esposa, de tamanco, subindo o morro acima. E começou a subir, e o povo cantava, né, tudo cristão, cantava, tirava história, olhava o sol, dizia, olha, glória a Deus, que bonito, e eu tentando respirar na caminhada. Mas para o meu consolo, é que eu estava mal. Mas uma hora eu olhei e falei, cadê minha esposa? Ela estava abraçada numa árvore, tentando respirar mais do que eu, né? Subindo naquele morro. Quando chegou no alto, que nós vimos o sol, pôr do sol, aquela beleza, qual foi a nossa conversa? É claro, a glória de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, porque reuniu um monte de crente, o que ele vai falar? Sobre Deus, às vezes de futebol, se é homem, mas sobre as coisas de Deus, a glória de Deus. Aí para voltar é mais fácil, é descida, né? Aí canta, tira foto, brinca e assim vai. Passamos 3 dias de caminhadas de 2, 3, 4 quilômetros em vários lugares diferentes. Eu já estava com dor na perna, mas estava com dor no pé, mas o gostoso é que toda essa caminhada era regada com muita brincadeira, muita alegria, um ajudando o outro, os adultos cuidando das crianças, né? Os homens tentando não perder a esposa na trilha. Alguns queriam perder, mas a gente não deixava. E toda a conversa acabava sempre naquele negócio de glória de Deus, que beleza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento a força do seu poder, porque toda essa caminhada, além de um lazer, de um descanso mental, a gente passou vários momentos caminhando e cantava as músicas que tinha relacionado, conversava, parava, e o nosso guia sempre comentava, também pastor, comentava das coisas do Senhor. E eu fiquei pensando no povo de Israel. Então, lógico que nós fizemos caminhadas por dia de 2, 3 quilômetros no máximo, né? E já estava muito bom. O povo de Israel, para ir a Jerusalém, cantar louvores e cultuar o Senhor, às vezes faziam quilômetros. Dias e às vezes semanas de caminhada, tendo que pousar na estrada, armar acampamento, tirar acampamento, para que no dia e na hora marcada pudessem chegar a Jerusalém para fazer a sua adoração, a sua oferta, cumprir o seu papel de estar na casa do Senhor no mínimo uma vez por ano. E eu fiquei imaginando esse povo assim, né? Melhor forma do que eu, é claro, mas cantando, louvando a Deus,
trocando experiências sobre a beleza, sobre o agir de Deus, e aproveitando, cuidando das crianças, ensinando as crianças sobre esse ato pedagógico da importância de irem à casa do Senhor. Porque os Salmos, ele fala muito sobre esse ato de adorar a Deus. Mas o Salmo 120 ao Salmo 134, ele é um recorte dentro dos Salmos, que é os Salmos de romagem, os Salmos de peregrinação, que vai falar desse período onde o povo saía de suas casas, longe de Jerusalém, e iam, no mínimo, uma vez por ano, ao templo, a Jerusalém, a Sião, fazer o culto, principalmente na Páscoa, onde era o sacrifício do Cordeiro Pascal, que ia pedir perdão dos seus pecados, imolar o sangue do animal, oferecer esse sacrifício a Deus, para que sua família pudesse ser perdoada e aceita perante Deus. E eles iam cantando, eles iam aproveitando as experiências da caminhada, em comitiva, e iam cantando. O Salmo 120, ele começa a narrar a preparação e a saída do povo de suas casas em direção a Jerusalém. Você vai correndo Salmo 122, 23, 24, já são salmos que estão narrando a caminhada, eles em trânsito, no caminho, cantando louvores ao Senhor. Quando chega no Salmo 134, o nosso salmo de hoje, o povo chega a Jerusalém. Acabou a caminhada. Agora eles chegaram ao seu destino final, e ali eles vão estar prontos para fazer o que foi programado: cultuar a Deus e fazer suas ofertas ao Senhor. Então o nosso salmo é um canto de romagem, mas é um canto de que os peregrinos já chegaram ao seu destino. E esse salmo vai narrar a experiência de um grupo desses peregrinos que estavam narrando uma situação ímpar de quando eles chegaram no templo, que são os princípios que nós vamos tirar para nós hoje. Alguns princípios de entendermos sobre viver como peregrinos nesse mundo, mas sempre gratos ao Senhor, sempre adorando ao Senhor, sempre cultuando ao Senhor, apesar do sol e da chuva e dos perigos, apesar da adversidade, eles cantavam louvores ao Senhor. Eles faziam essa programação de louvor ao Senhor. Bem, esse texto ele é dividido em duas partes diretas, mas tem uma terceira aqui que é o seu contexto. A pergunta é: quem são esses peregrinos? Por que são peregrinos? Porque eles saem das suas terras até Jerusalém. Por que eles têm que fazer isso? Como funcionava isso? Vamos entender um pouco disso. Meus irmãos, todo judeu aprendia de criança de que no mínimo 3 vezes ao ano tinha que estar no templo. Não importava a sua cidade, ele tinha que fazer a peregrinação no mínimo uma vez por ano, numa das festas principais, para estar no templo. E alguns judeus não moravam em Jerusalém, moravam em muitas cidades distantes, quilômetros de distância. E vale lembrar que o meio de transporte da época não é tão sofisticado como o de hoje. Eram muitos a pés, de burros, cavalos, carroças, que andavam lentamente e tinham que parar constantemente, até mesmo para os animais descansarem. E nessa caminhada era programada, porque uma pessoa não ia sozinho, não ia só uma família. Eles iam em comitiva, eram várias famílias daquela cidade que se reuniam, 30, 40, 60 pessoas, para fazerem juntos essa viagem. Por quê? O caminho percorrido eram caminhos perigosos. Havia muitos animais selvagens que poderiam estar ali com fome, esperando eles passarem, e sozinhos são vítimas, fácil acesso como presas animais. Com um grupo maior, impõe respeito, põe medo, os animais não vão atacar facilmente, porque a defesa é melhor. Também eram caminhos de viagens, haviam muitos que ficavam à espreita,
esperando viajantes para poder saquear, roubar e matar. Então, com um número maior, eles estavam mais protegidos em comunidade contra os ladrões, contra os inimigos que vinham contra eles. Então, viajar junto em comunidade era proteção. Eram ter que montar acampamento à noite, aí alguns homens ficavam de vigia, ficavam tomando conta em turnos de vigia para poder fazer o quê? Todo mundo dorme, acontece o pior. Então era algo organizado, era algo preparado, que eles caminhavam juntos. Eles levavam todos, levavam os idosos com eles. E você sabe que os idosos precisavam de uma atenção especial. O vigor físico, o tempo de caminhada, o calor, o sol, o frio, tudo isso precisava ser também administrado, porque os mais velhos sofriam com toda essa questão, então tinha que ser programado, não era uma correria. Mas levavam também as crianças, que também precisavam de seus cuidados especiais, porque elas cansam. Quem tem carro vai fazer uma viagem de 2, 3 horas, tem que dar às vezes o remedinho para o filho porque passa mal, porque ele não aguenta, parece o burrinho do Shrek, né? Já chegou, já chegou, já chegou, porque não chega logo, é cansativo. Pensam dias de viagem. Então era algo programado, era algo coletivo. E as crianças iam juntos porque era pedagógico. Eles precisavam aprender desde criança a louvar a Deus, a cantar louvores a Deus, a estarem também valorizando o período de estar no culto ao Senhor, de estar no templo do Senhor. Então esses peregrinos faziam essas viagens muito difícil, sem falar do custo financeiro que tinha para fazer. Porque se passa semanas viajando, são semanas que eles não estão produzindo em suas terras o seu sustento, a sua economia. Então tem que ter um planejamento, um cuidado, e por isso do coletivo. Mas a pergunta é, por quê? Por que eles faziam isso? E outra pergunta, Alex, mas eles iam uma vez por ano só, então vamos uma vez por ano ao culto. O reflexo desses homens, mulheres, crianças, idosos, todos, saindo de suas cidades e irem uma vez por ano, no mínimo, ao templo, adorar a Deus em Jerusalém, era reflexo, uma construção das pequenas sinagogas que eles tinham em suas cidades. Em qualquer cidade que tinha mais de 35 homens judeus, eles construíam uma sinagoga. Então tinham cidades que não eram dos judeus, mas que moravam judeus, que tinham 1, 2, 3, 4, 5 sinagogas. O que eram essas sinagogas? Pequenos templos. Nessas sinagogas, todo sábado, os homens e mulheres se reuniam para cultuar a Deus. Lá eles cantavam louvores, os salmos, lá tinha uma liturgia de oração, lá eles aprendiam sobre a Torá, a lei, sobre os salmos, sobre os reis e profetas. Então havia uma ministração todo sábado de um culto da forma judaica, de ensinamento e adoração a Deus. E é daí que a igreja presbiteriana vai tirar o seu método de ensino, de culto, a sua teologia, mas também a sua forma de organizar o louvor, o culto ao Senhor, a sua liturgia. E lá tinha uma liturgia. Então, toda semana, os judeus estavam na sua cidade, em uma sinagoga, aprendendo e cultuando a Deus. E juntos com a sua comunidade, eles oravam uns pelos outros. Além disso, a sinagoga também era escola, onde os filhos eram levados todos os dias para a sinagoga, porque na sinagoga eles iam aprender a religião judaica, da lei do Senhor, a história do povo, a origem do povo, a ser judeu, a adorar a Deus, a cantar os salmos. Eles decoravam os salmos. Então as crianças aprendiam desde cedo, além de casa,
aprendiam na sinagoga a serem servos de Deus. Os pais estavam cultuando em todo sábado, louvando a Deus, aprendendo a serem servos de Deus. E essa construção de fé, de eles estarem se reunindo como escola, depois se reunindo como lugar de adoração a Deus, de aprendizado a Deus, que foi construindo essa nacionalidade cristã, vamos chamar assim, ou essa identidade como povo de Deus, ao ponto deles entenderem que eles vão sacrificar tudo para estar no mínimo uma vez por ano lá em Jerusalém. Porque essa obediência, esse sacrifício, essa peregrinação, esse pagar o preço, é um ato de reconhecimento da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, ao ponto de Deus descer até nós, se envolver com o povo e abençoar o povo. Então, por que eles eram peregrinos? Porque eles conheciam Deus. Eles sabiam do plano de Deus. Eles conheciam a história do que é ser um judeu. Judeu era o povo eleito de Deus, chamado por Deus, preparado de Deus, para quê? Para construir uma história que tem a ver com o plano redentor. Israel foi chamado para ser aquele que iria entregar ao mundo Jesus, o Salvador. Eles tinham identidade entre povo e Deus. Eles sabiam da importância da relação de Deus com aquele povo, ao ponto de ser gratos, comprometidos, para fazerem peregrinação, mesmo custando a vida, para estarem uma vez por ano, lá em Jerusalém, no templo. E o que isso tem a ver com a gente? Não é verdade? Isso tem a ver com a gente que nós temos que aprender uma grande lição aqui. Será que nós temos esse conhecimento ou a valorização dessa identidade de nós como povo e o nosso Deus? Será que nós temos essa consciência de que nós também, a Igreja de Cristo, é um povo escolhido? É um povo comprado, é um povo resgatado do pecado, é um povo que Deus resolveu olhar, sorrir, chamar pelo nome, perdoar os pecados, salvar e inserir uma comunidade para que juntos possam orar uns pelos outros, caminharem junto, adorarem juntos a Deus e não oferecer um sacrifício do animal, mas reconhecer o sacrifício de Cristo feito por nós. Quando nós, como esse povo, entendemos, tivemos a consciência de quem Deus é e como Deus se relaciona com a igreja, nós vamos ter o mesmo sentimento de peregrino, de querer estar na sinagoga para aprender, para cantar, para louvar, de querer os idosos mais velhos ser cuidado, ser guardado, para que eles possam juntos caminhar, andar, adorar. Aí que a gente possa ensinar as crianças a cantar, a louvar, a orar, a conhecer mais sobre Deus, a amar a Jesus. O mesmo projeto de peregrinação de Israel é o projeto da igreja. Só que é verdade que nós não precisamos sair mais, andar quilômetros e quilômetros. Está mais fácil para nós. Mas eu quero destacar aqui o compromisso que nós devemos ter na adoração ao Senhor, na oferta ao Senhor, no culto ao Senhor, na participação das coisas da comunidade. A consciência de que nós somos uma igreja e que fomos chamados para juntos, numa comunidade, andarmos e um guardar o outro, e um cuidar do outro, e um ajudar o outro a caminhar em direção à adoração a Deus, e um ajudar o outro a caminhar para subir o monte
do Senhor para prestar um culto ao Senhor. Essa é a importância de ser igreja. Paulo vai falar muito sobre a unidade, um só corpo, uma só família, os dons espirituais, orar um pelo outro, orar sem cessar, juntos, porque nós somos chamados, primeiro, para ter uma vida pessoal com Deus, segundo, para sermos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos peregrinos nesse mundo. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Esse é uma das grandes importâncias e valores de sermos igreja. Nós andamos em comunidade. Nós vivemos em comunidade. Nós fazemos juntos. Não é porque juntos somos mais fortes, não é isso. É porque juntos nós somos chamados para peregrinar, como Israel no deserto, como o povo na peregrinação. A igreja deve andar junto. E a ideia de andar junto só vai acontecer quando nós tivermos a consciência da relação de Deus com a igreja, da igreja na adoração de Deus. Um salmo anterior, o Salmo 133, ele fala sobre isso, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha como é bom e agradável sermos uma família. E uma coisa que, das minhas andanças por aí, em vários lugares que eu vou, eu chego em várias cidades, em várias igrejas, e a gente começa a conversar com as pessoas. E por causa de Cristo e por causa da fé, algumas pessoas, e a grande maioria, parece que a gente é amigo há tanto tempo, porque a gente fala as mesmas coisas, temos as mesmas lutas, temos os mesmos desejos, temos as mesmas brincadeiras, conhecemos as mesmas coisas. Então, onde você às vezes se encontra, meia hora depois, vocês são grandes amigos, porque parece que cresceram junto. Não, é que a fé, Cristo nos une como um corpo, que nós somos muito parecidos, porque temos o mesmo propósito: cultuar e adorar o nosso Deus. Isso é ser peregrino, é viver a vida aqui nesse mundo, mas caminhando para o lugar celestial, que é o céu. Mas enquanto o céu não chega, nós somos uma comunidade, que juntos nos ajudamos, para que possamos ter segurança e força para cantarmos louvores e aprendermos do nosso Senhor. Essa é a importância também da igreja. Mas, tirando esse contexto, que é do ser peregrino, esses peregrinos chegam no templo. Aí o verso 1 e o verso 2 é quando os peregrinos falam aos sacerdotes. E o verso 3 é quando os sacerdotes respondem os peregrinos. É o diálogo. Então o verso 1 diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Olha que interessante essa parte aqui dos peregrinos. Na caminhada dele, eles vão chegar em Jerusalém depois das 6 horas. Diferente de nós, do Ocidente, nós contamos o tempo assim, né? De manhã, noite, mudou o dia. Para o judeu é o contrário. 6 horas da tarde, começa um novo dia. Então, das 6 da tarde às 6 da outra tarde, é o ciclo de um dia. Então, às 6 da tarde, já não se faz mais nada, é noite. E lá que não tinha tecnologia de iluminação elétrica, é tudo no azeite, tudo na lamparina, no candeeiro, às 6 é escuro, é noite, é mais solitário, não tem movimentação na rua, não tem tanta gente transitando para lá e para cá, é um pouco mais solitário. E esses peregrinos, de pós longa viagem, vão chegar no templo em Jerusalém depois das 6 horas.
não havia mais sacrifício, não havia mais oração, não havia mais culto, não tinha mais nenhuma programação na agenda. Mas o templo estava aberto, ficava aberto 24 horas. E no turno da noite, havia os levitas, os sacerdotes. Lembram da história? Quando vão caminhando no deserto, Deus manda Moisés construir o tabernáculo, o templo móvel. 11 tribos iriam trabalhar, cuidar, carregar as coisas, fazer as coisas, e a tribo de Levi ia fazer o quê? Cuidar das coisas do templo. Quando chegam lá em Canaã, que se organizam como nação, 11 tribos iriam plantar e colher e levar mantimentos ao templo, para que a tribo de Levi, que não ia plantar e colher, tivesse seu sustento. Porque a tribo de Levi ia cuidar das coisas do Senhor, do templo, do culto, dos utensílios, da manutenção. Então, esses servos do Senhor são os levitas, que administravam o templo. E no turno da noite ficava aberto. E o que estava acontecendo na rotina do turno da noite? Os levitas, que eram sacerdotes, chegavam no turno da noite, não tinha gente, raramente ia encontrar alguém, então eles não cultuavam, eles não adoravam, eles não mais cantavam. O que eles faziam? Ia limpar o templo, aqueles animais que foram mortos de sacrifício, eles iam limpar o sangue, tirar os restos dos animais, iria trocar os pães, trocar as águas, manter o fogo do altar aceso, ia fazer a manutenção, para que no outro dia de manhã, quando o povo começasse a chegar, tivesse tudo limpo, organizado, pronto para quê? Para mais um dia de trabalho na casa do Senhor. E aí chegam os peregrinos, depois das 6, à noite, vão para o templo. Eles não encontram o culto. Eles não encontram oração, eles não encontram louvor, eles não encontram nada, e sim, um bando de gente trabalhando, que era digno e necessário. O que os peregrinos fazem? Eles não foram criticar os sacerdotes, eles não foram ficar bravos, eles se reuniram, chamaram a atenção dos sacerdotes, falando: ei, sacerdotes, presta atenção, vamos juntos bendizer o nome do Senhor? Vós que estão servindo à noite no templo, vamos juntos cantar louvores ao Senhor? E depois vamos levantar as mãos em direção ao Santo do Santo, ao altar, ao santuário, onde está a Arca da Aliança, e vamos lá fazer orações, dar ações de graça? Sabe qual é a ação dos peregrinos aqui? Não foi criticar alguns erros que estavam acontecendo no templo. Eles foram motivar, ajudar, participar, incentivar aqueles sacerdotes a fazer o quê? Algo que é mais importante, para que tivesse adoração na casa do Senhor. Depois podia limpar, precisava. Depois podia organizar, precisava. Depois podia fazer manutenção, que precisava. Mas antes de tudo, qual é a prioridade? Cantar louvores ao Deus e render graças. E ele vai dizer: levante as mãos em direção. Eles não estão falando de que ficar de joelho, ficar em pé, olho aberto, olho fechado, a posição é mais poder ou menos poder. Mas a expressão de um peregrino é de que levantar as mãos é de rendição. Na nossa cultura, né? Chega assim, chega um ladrão hoje é mais moda, né? Chega assim e perdeu o Playboy. Tá assim, né? Mas antigamente nos filmes de Velho Oeste, isso é assalto. Levante as, não vou reagir, estou sem reação, estou me rendendo. Na guerra, ele levantava as mãos, bandeira branca, estou me rendendo. O ato de levantar aqui, simbolicamente, as mãos em direção ao altar, estou dizendo: nós queremos nos render na sua presença,
porque reconhecemos que ali é o Santo do Santo, é o Senhor, e nós vamos adorar. Meus irmãos, aqui é a reflexão que eu quero fazer com isso, que esses peregrinos nos ensinam. Nem sempre o culto é como nós gostamos. Nem sempre as músicas são aquelas que eu gostaria de cantar. Nem sempre a mensagem massageia meu ego. E nem sempre eu gosto do pregador que vem. Eu sei que de mim vocês gostam. Estou falando do Marquinhos. Só que o culto não é feito para a gente. O culto é feito para Deus, não é isso? Nós não viemos aqui para adorar a Deus. Nós não estamos aqui para cantar louvores de reconhecimento de quem Deus é. A gente não veio para aprender um pouco mais sobre o amor e o agir de Deus através da palavra. Então, o centro, a centralidade do culto é Deus. E qual é o nosso papel? Gostar ou não gostar? Eis a questão. Nós temos que participar. Como eu posso melhorar o louvor? Não estou falando, Marquinhos, que o louvor está ruim, tá? Eu sei porque o Marcelão está aí, eu fui músico uma época. E uma das grandes lições que eu aprendi no louvor era quando eu errava, e quase todo culto, eu errava e dizia, agora só a igreja. Né? E a igreja cantava. Não é assim, Marcelão? E a gente errava, né, Marcelão? Nas letras das músicas. Agora só a igreja. Até a gente achar a nota e o tom depois, a igreja cantava. Aí eu descobri que quando a igreja cantava, sem precisar tocar, era muito mais gostoso. Porque é gostoso ouvir a voz da igreja juntos, cantando louvores ao Senhor. Então você veio aqui, meu irmão, para cantar louvores ao Senhor. Não para analisar se o baixista errou a nota. Não para analisar se a música ela tem mais de 250 anos. Esses dias o Marlos, nosso presbítero, escolheu uma música, né, As 100 Ovelhas do Aprisco. 1 hora de música, né? As 99 ovelhas e vai, né? Aí alguém falou assim, nossa, tinha uma música mais nova. Eu fiquei pensando nisso. Às vezes nós questionamos o louvor, às vezes nós questionamos o pregador, às vezes nós questionamos o irmão que passou e não deu oi, às vezes nós questionamos a criança que chorou, e às vezes nós ficamos críticos de culto, ficamos assistindo o culto, nós ficamos consumidores da fé, e esquecemos que nós somos peregrinos, que vamos à casa do Senhor, para fazer o quê? Levantar as mãos e dar graças a Deus, porque Ele é o Senhor, e vou bendizer o nome do Senhor, com tudo que eu sei fazer, cantando no tom ou fora do tom, afinado, desafinado. A minha esposa me cutuca às vezes, porque às vezes eu me empolgo para cantar, e eu atrapalho ela. Né? Eu consigo, sem técnica, pegar uma oitava acima, mas não é técnica não, é deficiência mesmo, porque eu canto mal. E ela me cutuca assim, canta abaixo, aí que eu canto, porque eu vou cantar louvores ao... Meus amados, quando nós aprendermos como peregrino, do sacrifício que nós vamos passar, o sacrifício que Cristo fez para unir a igreja, e nós temos o privilégio de termos uma igreja tão bonita, tão aconchegante, tão bem construída, nós temos o privilégio de chegar aqui, sabe fazer o quê? Não consumir culto, participar do culto. Os peregrinos nos ensinam a chegar aqui e falar assim, ei pessoal do louvor, vamos juntos louvar ao Senhor, vamos levantar as mãos e vamos orar, vamos cantar louvores, vamos adorar, no final vamos se abraçar, e se você precisar de ajuda, me procura que eu vou orar com você, e você vai orar comigo, porque nós somos um povo que estamos reunidos juntos, para quê? Para andarmos juntos, e juntos adorar o Senhor. Esses peregrinos vieram de tão longe, não iam gastar o seu tempo e a sua oportunidade, com picuinhas ou com algumas coisas irrelevantes, eles preferiram aproveitar o seu tempo, na casa do Senhor, para adorar aquele que é digno de todo louvor. Esse é o nosso papel. Porque quando nós incentivamos, nos envolvemos
colaboramos, participamos dos trabalhos da igreja, com os nossos ministérios, com os nossos dons, não vai ter só manutenção, vai ter adoração, porque para isso que fomos chamados. E com essa atitude dos peregrinos de adorar a Deus e de incentivar e convocar os sacerdotes responsáveis pelo culto, eles fazem o culto, eles adoram o Senhor. E o verso 3 é a despedida. Após esse momento de culto, porque agora, após a adoração ao Senhor, os sacerdotes iam fazer a manutenção e os peregrinos iam voltar para algum lugar para dormir, porque amanhã vai ter os trabalhos eclesiásticos, a despedida. E o sacerdote vai dizer assim para eles: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui é uma síntese, uma abreviação do que está em número 6, que é a bênção sacerdotal, que é aquela bênção que o Senhor coloca o seu rosto sobre vós, o Senhor te guarde, o Senhor cuide, e todos os dias que o Senhor possa te proteger. É a bênção sacerdotal de despedida. A igreja faz a bênção apostólica. Em suma, estou dizendo: obrigado, peregrinos, agora é a nossa parte, vão em paz, que Deus, que é o Criador de todas as coisas, continue abençoando vocês, sustentando vocês, guardando vocês, e que o rosto dele brilhe em seus corações todos os dias. E aí no final, acréscimo meu, e até amanhã, porque amanhã começa o culto, eu vejo vocês aqui amanhã. Olha que magnífico, como não houve críticas naquele culto, houve adoração a Deus. Os sacerdotes, que eram a liderança, fizeram o quê? Não brigaram com ninguém, mas declararam as bênçãos e a paz do Senhor. E todos saíram, foram para os seus lares e seus trabalhos, edificados, cheios do amor do Senhor, e agora abençoados. Esse é o privilégio de ser igreja. Peregrinar, contando com o Senhor. Poder participar de um grupo maravilhoso e contribuir na adoração ao Senhor. E no final, abençoar alguém ou ser abençoado por alguém. Não que nós temos poder de abençoar, mas o nosso Deus te abençoe e te guarde. E todos acabam em mais um dia felizes, porque juntos cumpriram o papel de ser igreja, se reunir como uma família e juntos adorar o Senhor. Meus irmãos, aqui é diferente, mas em Coronel às vezes eu fico muito triste. Não se preocupe, não vou chorar, tá? Eu fico muito triste. Nós temos uma cultura lá que eu acho que, e eu estou falando com a igreja já há um bom tempo, e estou repetindo, até que um dia alguém vai falar, só fala sobre isso, e quando a igreja aprender a fazer isso, eu paro de falar, eu mudo para outro assunto. Lá nós temos uma cultura muito interessante. Lá nós temos uma escola dominical, e temos o culto à noite do domingo. Muitos dos que vão na escola bíblica dominical, não vai no culto à noite. E quem vai no culto à noite, não vai na escola dominical, exceto na ceia, que tem à noite. Então alguns vão mais de manhã e também à noite. Eu não consigo entender essa cultura de academia, crente da igreja academia. Eu vou na academia, eu sei que não parece, mas eu vou lá e de vez em quando eu encontro aqueles jovens, os homens mais sarados, fortes, de regatinha, as meninas também. Elas fazem um exercício, vão no espelho, faz a pose e bate uma foto e postam no Instagram: hoje está pago. Eu faço isso também, eu bato a foto, mas não treino, hoje está pago, porque a cultura eu fiz a mais do que a minha obrigação. Às vezes nossa fé está assim,
Coronel, às vezes eu vejo que a gente vai de manhã e vai dizer, hoje está pago, só volto domingo que vem. Eu confesso que eu não consigo entender. Não consigo entender a falta de vontade ou de interesse em aproveitar os cultos, a casa do Senhor, para adorar a Deus. Eu confesso que para mim é estranho. Nós copiamos algo de Chupinzinho essa semana lá. Nós fizemos uma vigília na sexta-feira. E a vigília foi uma bênção. A equipe do louvor que organizou. A Poliana estava à frente disso. Só que quando nós chegamos para a vigília, ela pegou os bancos e organizou num quadrado. Eu olhei aquele quadrado e disse, olha, ela tem bastante fé. Quantos lugares? 30? Nós estávamos em 48. Tivemos que remanejar os bancos. Aí eu fiquei com vergonha. Porque eu já achei que a Poliana tinha muita fé em colocar 30 lugares. Depois ela vai dizer assim, nos surpreendeu, né? O povo veio para a casa do Senhor. E eu fiquei feliz com isso. Nós cantamos, nós comemos, nós louvamos, nós demos testemunho, nós oramos. Que bom é aproveitar a oportunidade para louvar ao Senhor. Me estranha às vezes, nós que somos chamados e comprados por Cristo, para estar na presença do trono do Senhor, e a gente não quer estar no trono do Senhor, porque estar em outro lugar é melhor. Às vezes falta a consciência dos peregrinos do Salmo 134, de aprender a peregrinar para usufruir das poucas oportunidades que nós temos para rendermos graças ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, para a gente concluir, não desperdice as oportunidades. Não perca a chance de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Fui visitar uma senhorinha que já está com uma idade muito avançada e quase não tem mais a mobilidade de sair como saía antes. E aí eu, na conversa com ela, eu perguntei, minha irmã, o que você mais precisa? Ela disse, eu preciso ir para a igreja, porque eu tenho uma saudade de poder estar lá com os irmãos e eu não consigo ficar muito tempo em pé. Ela queria estar na casa do Senhor, mas não consegue. Nós podemos estar, mas às vezes não queremos. Que Deus nos dê a consciência desses peregrinos, de que nós somos um povo chamado por Deus, com alto preço que foi Cristo, para adorarmos e vivermos em comunhão, dando ações de graças por tudo que Deus fez através de Cristo e porque Deus é, porque Ele é o nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos ficar em pé? Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir à frente. Pai, nós te agradecemos por termos esse lugar maravilhoso. Nós agradecemos por termos uma equipe do louvor que se propõe a nos conduzir à adoração. Nós te agradecemos por termos presbíteros, diáconos, pessoas que se envolvem com o trabalho dessa igreja, departamentos, o PH, a SAF, com as crianças, que são pessoas servindo ao Senhor. É verdade, Deus, que nós falhamos como homens, somos limitados muitas vezes com o que fazemos, mas Deus, nos ensine a sermos uma família que possamos ajudar uns aos outros, aqui nesse lugar, adorarmos ao Senhor. Deus, possamos ser peregrinos, conscientes do nosso chamado. O nosso chamado é o céu. O nosso chamado é viver na presença do Senhor. Enquanto temos forças, Deus, nos dê também o desejo de estarmos sempre contribuindo na casa do Senhor, para fazermos adoração ao Senhor. Nos abençoa essa semana, nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana de direção,
que o Seu Santo Espírito possa nos sustentar, nos abençoar. Deus, que a Tua presença possa nos guiar, nos conduzir, e que o Cristo em nosso coração possa nos aquecer com a gratidão de cantarmos louvores ao Senhor. Nos abençoa essa semana, ó Pai. Vá à frente dos nossos projetos, das nossas lutas, e nos dê a vitória. Eu peço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Cadê o louvor?